Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Para dizer que é um prazer estar de volta. O nosso telefone tinha sido assaltado e felizmente conseguimos comprar outro. E é um prazer estar aqui de volta, digo mais uma vez porque realmente é. E a gente vai aqui ao trabalho, mas para quem se esqueceu, a modalidade é a mesma. Os IDs vão ser espalhados ao longo do vídeo. Para saber o ID vais precisar ter visualizado o vídeo todo e o ID vai ficar aqui onde a seta está a indicar. Então, sem mais enrolação, temos então 16 horas em ponto, temos Jazira Abu Dhabi contra Khor Fakkan. Estamos aqui diante de um Jazira, que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 10 golos e sofreu 13. Vai enfrentar um Khor Fakkan que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou 0 e perdeu 4, marcou 3 golos e sofreu 11. Já em confronto direto temos então 2 vitórias para cada lado e um empate. Para esse jogo a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. De lembrar que a gente está regressando agora, não é diferente do jogador que esteve no banco por causa de lesão. Vamos precisar de tempo, conforme já dissemos lá na nossa página do Facebook. Para quem ainda não nos segue no Facebook, é só pesquisar Apostador Alfa, a página é o mesmo nome do canal. Como estava a dizer, estamos comparado a um jogador que estava de lesão, então muito cuidado, prestem muita atenção nas nossas análises. Se uma coisa ou outra estiver a lhe dizer para mudar a uma ou outra coisa, não hesita, porque assim como vocês, assim como todo jogador lesionado, a gente vai precisar de um tempinho para voltar aos carris. Dito isso, vamos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ajman contra Al-Batteh. Estamos aqui com o nosso Ajman, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0, perdeu 3, marcou 7 golos e sofreu 13. Vai enfrentar um Al-Batteh que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 10 golos e sofreu 7. Já em confronto direto tivemos 2 vitórias para o Ajman, 2 empates e 0 vitórias para o Al-Batteh. Também para este jogo a gente vai ficar com mais de 1,75. Como podem ver aqui, tem muitos golos nesses jogos. Eu adoro este campeonato. É novo sim, é apenas a oitava vez que a gente entra nesse jogo, nesta liga. É a liga dos Emirados Árabes e a gente gosta dessa liga porque há muitos golos. Parece até a MLS da América, lá onde foi o nosso tão então aclamado Lionel Messi. Então, para esse jogo a gente vai ficar também com mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Temos aqui 17 horas, Al Ain contra Al Hilal. Temos aqui um Al Ain que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 11 gols e sofreu 10. Vai enfrentar um Al Hilal que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0, perdeu 0, marcou os incríveis 15 gols e sofreu apenas 5. E em confronto direto temos então aqui uma vitória para o Al Hilal, Al Ain, um empate e 3 vitórias para o Al Hilal. Então para essa partida a gente vai ficar de igual modo com mais de 1,75 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas temos aqui o melhor jogo do dia.
onde encontramos então Barcelona, é o meu Barcelona. Para quem é de Barça, deixa aqui nos comentários, por favor. Deixa aqui nos comentários, diga quanto provavelmente a gente vai ganhar esse jogo, porque o Barcelona precisa se classificar e o Atlético de Madrid precisa ficar lá na Alemanha. O Atlético de Madrid que está empatado. Se o Atlético perde e a gente passa, a gente vai direito para o Mundial de Clube. Se o Atlético passar e a gente passar, felizmente vamos ter que defrontar o Atlético e seremos nós que teremos o trabalho sujo de eliminar o Atlético de Madrid para que a gente possa ir para o Mundial de Clubes, porque só a passagem de ida do Mundial de Clubes vai dar muito dinheiro ao Barcelona, a todas as equipes que se classificarem. Então, e o Barcelona, como está numa má fase econômica, vai precisar muito desse dinheiro, muito mais que o Atlético. E para sairmos então desta situação, podemos comprar jogadores melhores. Mas hoje estamos aqui para falar do confronto entre Barcelona e PSG, onde encontramos aqui um Barcelona aqui nos últimos 5 jogos. Felizmente está bonito, venceu 5 dos últimos 5 jogos, empatou 0 e perdeu 0 golos. Vai enfrentar um PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Marcou 12 golos e sofreu 6. O nosso Barça marcou 11 e sofreu apenas 3. Está com uma defesa muito boa. Já estamos a 3 jogos sem sofrer golos. E vamos aos dados complementares, onde encontramos aqui um Barcelona que venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Barcelona venceu 7 dos últimos 8 jogos. Teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Mas a Champions não vamos levar esse dado muito em consideração. Mas aqui temos uma coisa importante: o Barcelona marcou primeiro em 11 dos últimos 13 jogos. Já o PSG ganhou e empatou 27 dos últimos 25 jogos e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Também não vamos levar esse dado em consideração dos últimos 3 jogos que o PSG teve menos de 3.5, porque aqui estamos na Champions, é matar o burrão. O PSG está em desvantagem, vai precisar fazer milagre para passar em cima da defesa do nosso poderoso Barcelona. E nos confrontos diretos vemos então o Barcelona que ganhou 3 dos últimos 4 confrontos entre essas ambas as equipes. Teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Barcelona ganhou e empatou em 6 dos últimos 8 jogos e teve ambas marcam em 4 dos últimos 4 jogos. Ou seja, todos os últimos 4 confrontos entre essas duas equipes teve golos para as duas equipes. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, temos então aqui um Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. A gente precisa que o Borussia vença. E temos aqui um Borussia que dentro de casa ganhou apenas 3 e empatou e perdeu 2 vezes contra um Atlético de Madrid que não é um bom visitante. Como equipe de fora, o Atlético ganhou apenas uma vez, empatou uma e perdeu 3. Esperamos que o Atlético perca. Por favor, Atlético perca de 2-0, perca a classificação, porque a gente precisa passar. Mas hoje vamos ainda analisar o jogo todo, onde temos um Borussia Dortmund que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0, perdeu 2, marcou 8 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Atlético de Madrid que nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 0, perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu 7. E em confrontos diretos tivemos então de uma vitória para o Borussia, 0 empate e 3 vitórias para o Atlético de Madrid. Vamos aos dados complementares. Vemos então o Atlético de Madrid que venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. O Atlético de Madrid venceu 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas 4 dos últimos 5 jogos e teve mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 9 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguirmos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h15, temos então aqui Famalicão contra Sporting Clube de Portugal, onde encontramos um Famalicão que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 7 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Sporting que está endiabrado. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 16 golos e sofreu apenas 5. Já nos confrontos diretos vemos então aqui 0 vitórias para o Famalicão, 1 empate e 4 vitórias para o Sporting Clube de Portugal. Vamos a dados complementares, onde encontramos um Famalicão que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 7 dos últimos 9 jogos,
Famalicão marcou primeiro em 5 dos últimos 7 jogos e Famalicão venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 6 jogos. Já o Sporting venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 10 dos últimos 11 jogos, teve ambas marcam em 10 dos últimos 12 jogos e Sporting marcou primeiro em 8 dos últimos 9. Já em confrontos diretos, Sporting marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos. Sporting venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e Sporting venceu 5 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com Sporting, ganha ou empata e seguimos então assim para a tela cheia para sabermos quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 16 de abril de 2024. Muito bem, para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado significa então que você é um seguidor fiel. E para você que chegou até aqui e não está entendendo nada, porque não tem o número ID, não o palpite final, então significa que você pulou o vídeo e a gente vai recomendar você a voltar do início, porque a gente tem ajudado vocês, a gente precisa que vocês nos ajudem também a trabalhar para vocês, a gerar palpite lucrativo todos os dias às 15 horas. Então, o último ID, este que apareceu aqui, o penúltimo ID, perdão, porque ainda falta um que vai aparecer no final da tela. E para o nosso palpite final temos então 20 horas Barcelona contra PSG, mais de 1,75. No mesmo horário, Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid, mais de 1,75. E para completar o nosso bilhete temos então Al Ain contra Al Hilal. Exatamente um gol, não, ou seja, não pode haver apenas um gol nessa partida, pode terminar 0-0, 2-1 e assim sucessivamente, desde que não termine 1-0. E dito isto, vamos então em tela cheia para finalizar o vídeo. De lembrar que ainda falta um número. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático, todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.